acabei de chegar aqui no Brasil e estava conversando aqui com a Thaís, colocando as fofocas em dia. E a Thaís me mostrou um vídeo que circulou aqui nas redes sociais sobre um problema entre um cliente e um vendedor de loja que se sentiu ofendido da forma como o consumidor se dirigiu a ele. E a gente estava comentando que o varejo hoje está sujeito a esse tipo de situação, né? A gente sabe que hoje diversidade, inclusão, responsabilidade social, sustentabilidade, todo mundo fala, mas as pessoas ainda não sabem como lidar, né, em diversas situações. E eu estava aqui conversando com a Thaís, para Thaís, espera um pouquinho, vamos lá. O que juridicamente nos protege numa situação dessa? O que pode e o que não pode ser feito? Porque, por exemplo, em relação à discriminação, a gente já tem uma lei e quando você entra em qualquer elevador está escrito lá, né? Proibido discriminar, entrar, né? Então, em relação a gêneros, em relação a toda essa diversidade, o que a gente pode, o que a gente não pode falar? Porque realmente a gente fica numa situação que a gente não sabe realmente como é que a gente pode se dirigir ou como é que a gente pode comentar, não sei. E aí eu estava conversando com a Thaís, falei, Thaís, vamos fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que é um tema super interessante. Pouquíssimas pessoas entendem realmente a fundo diversidade, porque é um assunto complicado, para minha geração, então, mais ainda, né? E eu estava aqui falando com a Thaís, falei, Thaís, o que juridicamente nos protege, ou o que juridicamente existe a respeito disso, para que a gente possa orientar, inclusive, os nossos clientes, que hoje atendem no varejo, que tem equipe de vendedores, que tem atendimento, que até dentro da própria empresa tem uma equipe diversa. Qual é o posicionamento jurídico em relação a isso, Thaís? Olha, primeiro, esse caso é um caso isolado que a gente chama de crise, né? Já estava acontecendo ali, aquele momento era um momento de crise. E aí, lógico, aquele tratamento é como se fosse uma fotografia, né? De um assunto que é super complexo. Ali, tendo uma crise, o que a gente faz é tirando a pessoa ali, o foco da crise, que no caso aí era o vendedor, tirar ali e tentar uma conversa, né? E esperar que dê certo. Mas a coisa foge um pouco do controle. Qual que é o ideal? Como sempre, para tudo, é prevenção. Então tem que falar de treinamento. Nada disso teria acontecido, ou teria acontecido de uma forma muito menor, se a equipe tivesse sido treinada. Com certeza. Né? Como eu quero ser tratado. E não é só ali no ambiente de loja. Esse assunto, primeiro, ele não pode ser tabu. Eu tenho que falar. Só que quando acontece esse tipo de situação, a gente percebe que ninguém sabe o que fazer. Todo mundo fica assustado, tem medo de ser preso, tem medo de ter problema, de ser processado. Então ninguém quer muito tocar no assunto. Então, primeira coisa, o assunto tem que ser discutido, não pode ser tabu. Eu tenho que entender o que é o quê, porque efetivamente diversidade é um monte de coisa. Tá dentro de um programa de compliance também, mas é um pedacinho só. Eu tenho treinamento, eu tenho que conversar com a RH. Eu tenho situações, por exemplo, de pessoas que têm uma aparência, mas querem ser tratados pelo nome social. Então, são detalhes que pra gente são detalhes, mas pra pessoa é tão importante que pode gerar tipos de responsabilidade. Lógico, a nossa preocupação é de responsabilização, sim, mas também tem uma preocupação social de querer que esse indivíduo se sinta bem em qualquer lugar que ele seja tratado da forma como ele quer ser tratado. E da forma como ele merece ser tratado, né? Porque... Mas eu acho que é isso, eu acho que assim, essa situação que eu te mostrei aqui, que circulou, ela é uma situação de crise. Mas o assunto ele é complexo e ele tá lá atrás, ele tá na prevenção de como eu trato o assunto, como eu treino os envolvidos, como eu preparo a empresa, como eu tenho regimentos internos para tratar do assunto. Eu devo ter um regimento interno que fala, por exemplo, de apelidos. Se a minha empresa não tolera apelidos, eu tenho que escrever. E a empresa tem que agir também quando esse tipo de situação acontece. Chamando de magrão, de coisas assim, sabe? Às vezes, mesmo que a pessoa não se sinta ofendida, isso gera no ambiente um ambiente propício, né? Para que outras pessoas coloquem apelido nas demais. Então, enfim, eu acho que é isso, é tratar do assunto e treinar.
E eu acho que é toda a parte de prevenção. A gente sempre fala, e aqui na Nova Prada a gente tem esse foco preventivo, de a gente tratar dos problemas antes que eles aconteçam, ou pelo menos já tratar de utilizar ferramentas e tratar estratégias para que quando o problema venha, você consiga resolver de uma forma mais objetiva, mais íntegra, etc. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente vai continuar falando desse tema, porque eu acho que esse é um tema que é recorrente agora, e a gente vai continuar conversando com vocês e trazendo aqui alguns novos insights e algumas outras dicas aí para vocês tratarem do assunto, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.